Opa, senta que aí vem história. Hoje a gente vai falar aí sobre um conceito que abrange aí várias épocas, várias civilizações, conceito de teocracia. Bora lá! Buenas, vamos começar decompondo a palavra. Teocracia é a junção de duas palavras de origem gregas. A palavra theos significa Deus ou deuses, e a palavra cracia vem de kratos, que significa poder. Como que isso acontece? O que é essa junção dessas duas palavras? Esse conceito de teocracia ajuda a entender, ajuda a explicar como que várias civilizações aí ao longo da história se organizaram juntando política e religião, Deus ou deuses, em uma coisa só. Como é que a política se misturava com a religião. Isso, como eu falei lá no início, aconteceu em várias épocas ao longo da história, em várias civilizações. Para a gente ter um exemplo, vamos começar falando aí das mais antigas, Mesopotâmia. Lá no início, a Mesopotâmia era um amontoado de cidades-estados, não tinha um governante com poder sobre toda a Mesopotâmia, tá? Mas cada rei, na sua cidade, cada rei era considerado como um intermediário entre os deuses e a terra, entre os deuses e os humanos, as pessoas. Então os mesopotâmicos em cada cidade acreditavam que o seu rei, que o seu governante se comunicava, que ele tinha contato com os deuses, por isso que era fácil para ele dominar a população, convocar a população para a construção de obras, para os vários trabalhos que tinham para ser feitos, porque ele fazia isso dizendo, argumentando que os deuses tinham aconselhado ele a fazer tal obra, a fazer tal trabalho. Né? Então as pessoas obedeciam ao rei acreditando, em última análise, estarem obedecendo aos deuses. E quem ajudava nisso, inclusive, é o sacerdote. Aliás, não só na Mesopotâmia, nas civilizações antigas, o sacerdote tem muita importância, está ali no estrato superior, quando a gente organiza ali a pirâmide social, ele está logo abaixo ou junto com o governante. São os sacerdotes que ajudam aí a convencer a população desse papel divino do governante, desse caráter divino do governante. Egito, mesma coisa, outra teocracia. A diferença é que no Egito tem um governante para toda a civilização, não tem um esquema de cidade-estado. O governante no Egito é o faraó, e acreditava-se no Egito que o faraó era a encarnação de um deus na terra. Não é que ele se comunicasse com outros, fosse intermediário. O próprio faraó era considerado um deus vivo na terra, né, que baixou ali no Egito para comandar, enfim, né, para a prosperidade do povo egípcio. Ainda nas civilizações aí antigas a gente tem os hebreus, né? A gente pode considerar os hebreus também como um exemplo de teocracia, principalmente, né, a partir daquela história ali da esperteza do Moisés de dizer que recebeu aí os 10 mandamentos, né, as tábuas da lei, diretamente de Deus no topo do Monte Sinai. E ele desce o Monte Sinai, então, com os 10 mandamentos já. Esperteza por quê? Se ele diz que criou da cabeça dele isso, né, chega impondo ao povo, olha, a partir de agora é o seguinte, ó, essas 10 coisas aqui a gente não pode fazer, tá? Ah, mas por que, Moisés? Ah, por que não? Se ele diz que é da cabeça dele, quem que vai seguir? Quem que vai obedecer? Né? Então tem essa história aí, né? Não fui eu, foi uma iluminação, Deus baixou, me entregou pessoalmente em mãos ali, protocolou, não, quer dizer, isso aí não, mas enfim, né? Então quando ele diz que recebeu de Deus aqueles mandamentos que todos os hebreus tinham que seguir, é um exemplo disso, né? Um exemplo de como se usa a religião para interferir em regras políticas, em leis e tal. Depois, avançando um pouco mais no tempo aí, né, aí a gente já está falando da Idade Média, a gente tem a civilização bizantina, né, o Império Bizantino, aonde era muito clara essa intromissão, essa mistura entre político e religioso na figura do imperador, né, aquele esquema de poder conhecido como Césaropapismo, que juntava o poder político de César, do antigo Império Romano, com o poder espiritual de Papa. Né? Então aquela organização césaropapista característica do Império Bizantino é um exemplo também, né, de política e religião ali andando de mãos dadas, andando juntas. Depois a gente tem civilizações, depois não, né, na mesma época, civilizações americanas, né, astecas, maias e incas, nas 3 civilizações, né, são exemplos de civilizações teocráticas
Entre os astecas, né, o Tlacatecutli, né, o imperador é considerado aí um enviado, é considerado sagrado para os astecas. Mesma coisa para os maias. Na civilização maia não teve um governo centralizado, né? Também era um amontoado de cidade, cada uma com seu Alaxuinique, né? Cada uma com seu rei, com seu governante. Ele também tem características aí sagradas, características divinas. E por fim, os incas, né? No seu gigantesco império das 4 direções, os Tawantinsuyo, o imperador inca, ele próprio era considerado um descendente direto do deus Sol, e ele usa esse poder, né, essa credencial, sabe com quem está falando, né, para dominar a população. A gente tem na Idade Moderna também o caso, aquela monarquia por direito divino. Aqui a gente tem que ter um pouco de cuidado, né, se isso é uma teocracia ou não é uma teocracia. Na teocracia característica, né, as duas coisas se unem, se fundem numa, as duas coisas, né, política e religião se fundem em uma só coisa, em um só aspecto. Essas monarquias por direito divino, características do antigo regime, da idade moderna europeia, o rei de cada país e as autoridades religiosas estavam separadas. O rei é uma pessoa, o clero, os membros do clero, a Igreja Católica é uma outra instituição, né, um outro estado, como a gente costuma falar com a terminologia aí da França, né, com a terminologia francesa. Então, os dois estão separados, embora um ajude o outro, né? Então são sacerdotes também da Igreja Católica que ajudam ali os reis da era moderna a governar, incutindo na população diariamente aquela história de que o rei é um escolhido de Deus, de que a família do rei está no poder há muitas gerações, porque foi iluminada de maneira especial aí pelo Deus. Em troca disso, o rei sustenta, né, banca a igreja, mas em última análise são separados. Tá, e atualmente existe ainda alguma teocracia, algum governo teocrático? Bom, tem algumas aí, principalmente, né, nos países do Oriente Médio ali, países árabes, tipo Afeganistão, Irã, Arábia Saudita, Mauritânia, Paquistão, e tem aquele caso clássico, né, que é o Vaticano, né, que é um estado independente, né, regido pelo Papa, né? Então esses aí seriam os regimes aí teocráticos que a gente pode apontar na atualidade. Claro, tem exemplo aí de país onde bancada evangélica dá as cartas do jogo político, né, onde o presidente, né, faz de tudo para agrandar a bancada evangélica e toma... Bom, não vamos falar muito nesse caso, né, porque claro que isso não nos diz respeito. Beleza? Para hoje a ideia era essa, entender um pouquinho desse conceito, né, um conceito, mas que se aplica, como a gente viu aí, para várias épocas, para vários povos, para várias culturas diferentes. Beleza? Entendeu? Curte aí embaixo, compartilha, te inscreve, faz o jingle bell no sininho, amigo aí, manda para teus amigos que estão estudando isso aí. Até o próximo.